Agora nós vamos falar, agora vai ter nossa aula com a nossa irmã Ana Cristina, que vai dar outros alimentos que são muito importantes, muito mais importantes, né? O alimento espiritual, não é isso? Então, o tempo é seu, Aninha. É um complemento, né, Lígia? Alimenta o cérebro com alimento e o espírito. É. Boa noite, pessoal. Boa Boa, noite para todo boa mundo. noite. É, eu quero aproveitar, vou começar a aula aqui já falando que no começo, não, um pouquinho antes de começar aqui, né? Lá no grupo eu fiz uma enquete com duas perguntas no grupo do WhatsApp. Eu sei que muitas pessoas estão no próprio celular, não dá para ir lá olhar. Mas, se caso você conseguir dar uma olhadinha e responder essas duas perguntinhas durante a aula ou depois, não tem problema, tá? Enquanto. Porque daí Eu no já final. respondi. Você respondeu uma, né? Daí tem a segunda. Respondi a segunda também. Tá bom. Tá, daí eu falo depois no final da aula, se tiver outras pessoas também que responderem, se não, depois eu ponho no grupo o porquê da enquete. Então, no convitinho, né, eu coloquei lá a busca da felicidade. Então, se a gente colocar junto com o Minuto de Sabedoria, né, comida, felicidade, acho que tem um pouquinho a ver, né? Quem não, né, gosta de comer uma boa comida e ser feliz, realmente, né, é uma coisa que o nosso corpo precisa e traz felicidade também, né? Só que a gente tem que sempre estar sempre tem que ter uma balança, né? Não exagerar. E a nossa aula, ela é baseada num discurso do Elder Holland, né, que saudades desse apóstolo, né, que a gente ama tanto, que com o nome é O Caminho do Evangelho para a Felicidade. Então é baseada nesse discurso e também ele, na verdade, não é um discurso, ele fez um devocional na Universidade Brigham Young e daí falando sobre o caminho do Evangelho para a felicidade. Tem essa citação do profeta Joseph Smith que fala: quem pode ler para mim? A felicidade A está. felicidade é o objetivo e o propósito de nossa existência, e será também o seu fim, se buscarmos a senda que a ela conduz. Profeta Joseph Smith. Ai, desculpa, peraí que eu fui aumentei um pouquinho. Bom, tá. Essa citação, na verdade, ela é a base aqui da nossa aula, que ela fala que a felicidade é o nosso objetivo, né? E tem essa imagem que eu coloco aqui, que coloquei aqui de Aristóteles e Joseph Smith, né, representando os dois, que alinha os olhos, né? Por quê? Porque não é só de hoje, desde de eras e eras, os filósofos, os profetas, eles já estudavam, já falavam sobre a felicidade, sobre essa busca da felicidade. Então, Aristóteles, ele falou assim que o supremo objetivo e finalidade da existência humana é a felicidade. Então, essa citação, que na verdade é uma revelação, ela fala, né? Ele fala assim que a felicidade é o objetivo e propósito da nossa existência. Mas aí ele fala que a gente precisa buscar a senda. A senda seria, eu procurei sobre essa palavra, ela fala sobre caminho. A gente precisa buscar um caminho que ela conduz. Então tem um caminho que conduz à felicidade. E a gente sempre falou nisso, sempre fala que a gente fala que Deus ele não prometeu a felicidade instantânea, né? Todos os dias, todas as horas, mas tem um caminho. Então, hoje na mensagem eu vou trazer para vocês, né, para nós, para mim, sobre esse caminho. Aqui, nessa imagem que tem a borboleta, eu coloquei aqui o paradoxo da borboleta. Por quê? Porque tem um escritor que ele chama Henry David Thoreau, não sei se é assim que fala. Ele fala que a felicidade é como uma borboleta. Quanto mais você a persegue, mais ela se esquiva. Mas se você passa a prestar atenção a outras coisas, ela se aproxima e pousa no seu ombro. Então eu fiquei imaginando essa cena, né? Então realmente, quando a borboleta tá voando, quando a gente é criança, normalmente a gente quer pegar, né? Quem é criança não é muito medroso. Mas realmente ela voa e a gente não consegue. Mas se a gente tirar o foco disso, talvez ela venha e pode pousar na gente.
E eu lembro de uma história, eu lembro muito bem, quando eu tinha 8 anos, aconteceu comigo, uma borboleta pousou bem aqui no meu peito. E eu tava sozinha na varanda da casa da minha mãe, não lembro se minha mãe não tava, o que aconteceu? Eu sei que eu chorava, chorava, chorava. Hum. E depois desse dia, eu fiquei com medo de borboleta. Nunca mais, assim, as pessoas falam assim, você tem medo de quê? Você tem medo de algum bicho? Eu falava, borboleta. E depois de muitos anos, depois lá com meus 25 anos, eu recebi eu tava com meu esposo, que na época era meu namorado, a gente tava comendo, almoçando, e de repente chega uma borboleta e pousou nele. Ah, só que a gente tava esperando uma boa notícia. E daí eu falei assim, nossa, eu acho que a gente vai receber uma boa notícia. Eu falei pra ele, não deu 5 minutos, meu telefone toca e recebemos a boa notícia. Assim, tava esperando Uau. uma ligação de que a gente tinha comprado uma casa, que ia sair a chave da nossa casa, e só que podia sair a qualquer momento. E naquele momento, daquele dia em diante, eu perdi o medo de borboletas. Então, para mim, eu trago um pouco como é a natureza, a gente sempre fala sobre Deus, sobre as coisas tão divinas, né, que Deus fez, né, os animais, a natureza. Então, eu perdi esse medo. E para mim, uma coisa que eu trazia como negativo, né, hoje em dia eu já trago como positivo, assim, a questão só da borboleta ter posado e tal. Então, quando eu comecei a estudar para essa aula, eu lembrei disso, eu falei, nossa, eu vou compartilhar lá na aula. E eu achei, assim, que faz sentido, né? Quando a gente quer uma coisa, quer uma coisa que a gente acha que vai fazer feliz, que vai fazer, que nos fazer feliz, né? E muitas vezes não é o que o Senhor quer naquele momento. E às vezes a gente pode, é, não, vou focar em outra coisa, vou correr, vou fazer a minha parte e de repente a gente pode ter aquela bênção, aquela felicidade que a gente procura naquele momento, ou uma outra coisa pode vir na nossa vida e que a gente não esperava, que não é aquela coisa naquele momento. Peraí. Então, Ah, pode, pode pode falar. falar. Você contando aí, me veio em mente, né, que quando eu era menina, né, Hum. 6 anos, minha mãe falava assim que quando entrava uma borboleta era boas novas que traria. Então a gente amava. Quando entrava uma borboleta assim, a gente ficava vibrando muito, falando, nossa, vamos receber notícia boa, vamos receber notícia boa. E eu cresci com isso. Até hoje, quando entra uma borboleta, eu vejo uma borboleta assim, eu já penso em boas novas. Ah, que Não, legal, mentira. não pensava nisso, não sabia. É. Interessante, né? Interessante. E também a gente fala que o Elder Holland, ele fala que a felicidade quase sempre é um subproduto. Então, muitas vezes ela não é o fim, né? É aquela coisa, eu quero aquilo, mas durante o processo ela vem a felicidade. Então, a gente precisa reconhecer isso, né? Não fica, só vou ser feliz se eu conseguir aquilo, se eu ter aquela bênção, se eu comer o que uma coisa que eu tô com muita vontade. Então, a gente pode incluir essas coisas em, né, um subproduto em todos os sentidos da vida, da felicidade, né? Porque felicidade é subjetiva, né? Cada um tem o seu, Maneira. sua maneira de ser feliz, exatamente. Então, vamos para o próximo. Aqui, trazendo, né, para a parte do Evangelho, no livro de Mórmon, os primeiros 30 anos da história do livro foram só guerras, morte, e a gente tem, né, o Nefe, que a gente conhece muito bem, que para quem, né, para quem conhece o livro de Mórmon, para quem lê, estudou, né, a gente conhece que, né, ele foi um rapaz muito obediente, né, e ele era muito positivo. E mesmo tudo o que tinha acontecido, né, que os irmãos se rebelaram contra ele e tudo, a família dele passava por momentos, perderam tudo, saíram, né, foram para o deserto. Ele citou, né, teve esse versículo, tem esse versículo que ele fala, e aconteceu que vivemos segundo o padrão de felicidade. Então,
Só que se a gente pensar, né, na história, eles não eram felizes o tempo todo, né? Mas ele tinha um padrão de felicidade. Então, assim, trazendo pra gente, a gente pensa assim, a gente não é todos os dias, é normal. Não é todos os dias que a gente tem essa felicidade, esse momento. Então, tem dias tristes, tem dias cansados, tem dias. Mas se a gente tem que conseguir trazer esse padrão de felicidade para nossa vida. Né? Aninha, uma coisa que me dá felicidade é que quando eu estou dirigindo algumas vezes, e se eu estou assim, preocupada com algo, ou sei lá, cansada, ou alguma vez desanimada, eu coloco uma música. Aquelas músicas, não só do coro do tabernáculo, mas músicas da igreja, sabe? Nossa, isso me eleva tanto. Parece que isso me dá como diz a americana, me dá um boost, me dá uma força, como uma vitamina. E realmente, a mim pessoalmente me ajuda, a música. A música me eleva muito. E aí parece que tudo, aquelas coisas, vamos dizer, algumas vezes negativas, se dissipa da mente. Porque a música te eleva. É, Música é, algo, é um medicamento, gente. É uma força. A música é algo Que ela é realmente extraordinário. Eleva, eleva. Ana Sim. Cristina. sim, Então, você está falando aí, você até citou o NEF, né? Que tinha um padrão, né, de felicidade. E eu estudo o livro todos os dias, né? Após orar, estudo o livro, já terminei, bati minha meta aí que a Lígia colocou do ano passado. uhum, E já comecei esse ano, né? E eu faço minhas anotações, porque eu sei que Deus fala conosco através da Escritura. Então, uma das coisas que eu observo muito, né, que ele tinha uma fé tão intensa, uma esperança, que ele conseguia manter esse padrão que você está falando de felicidade, né? De acreditar que não é porque existem os desafios que não existe a felicidade. exatamente. Aí é onde nós vamos falar aqui que, por exemplo, aqui nessa imagem, nesse slide, a gente coloca que a felicidade não é um estado permanente, né? Pelo menos nessa vida. Então, se a gente vê, tem, né, as ondas, né? Alegria, aprovação, alegria. Muitas vezes pode ser aprovação, alegria, aprovação, 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 alegria. Mas o padrão, se você vê a linha, ele segue o padrão de Sim. felicidade, de Aham, alegria. aham. Então, eu também, quando eu estava estudando para essa aula, isso daqui veio claramente na minha cabeça, assim, porque faz outra coisa que eu vou compartilhar sobre mim. Faz pouco, menos de um mês, acho que um mês, né? Eu tive uma notícia muito triste. Muito triste, uma notícia uma bênção que eu esperava e não era naquele momento que o Senhor tinha para mim e para o meu esposo. Só que na outra semana eu já tinha mais um outro plano que eu ia esperar uma resposta também. Tanto podia ser negativa ou positiva. E naquele momento, na outra semana eu tive uma resposta positiva. E assim, eu falei, nossa, o Senhor cuida tão bem da gente. Não eram as mesmas coisas, mas aquela alegria, aquela felicidade de receber aquela resposta positiva apagou aquela tristeza da anterior. E mesmo quando eu recebi a negativa, eu falei, não, eu não vou deixar de confiar no Senhor. Eu confio no Senhor nesse momento eu preciso fazer algo mais, é alguma coisa que está faltando, é alguma coisa que, que uma parte minha que eu preciso fazer naquele, né, era um processo meu, naquele processo que eu preciso fazer para mim conseguir ter essa alegria, essa felicidade que eu tanto estou esperando. Mas eu tive uma outra notícia que, assim, que eu falei, obrigado, Senhor, né? Eu fiquei imaginando, se fosse duas notícias tristes, é, eu, eu tinha que continuar confiando no Senhor, né? Eu sei que não é fácil, mas que esse padrão por isso que nós temos o Evangelho, que é de esperança e de perseverança, né? Por isso que nós estamos perseverando e acreditando que naquele momento não era a minha vontade. E esse gráfico me trouxe muito isso, aprovação, alegria, alegria. E muitas vezes, quando nós estamos só naquela linha da alegria, da alegria, da alegria, a gente esquece um pouco, né,
de como é a tristeza, a gente pode, tipo, é mais fácil cair, vou deixar de ler as escrituras um pouco, minha vida tá tudo bem, tô muito feliz. Esse domingo eu acho que eu não vou tomar o sacramento. Mas depois, na hora que a gente recebe a tristeza, que é nesse momento que a gente se apega mais ao Senhor. E tá tudo bem, o Senhor, ele não nos abandona mesmo assim. Mas se nós conseguimos fazer esse padrão, essa linha, né? Deixar ela retinha, mesmo que a alegria e a tristeza, isso é a promessa que nós temos na nossa vida, né? Não, não vamos ter alegria todos os dias, todos os momentos, mas nós temos o Evangelho onde que nos ajuda a sempre subir, é aquela alavanca para poder para a gente poder ter alegria, felicidade e continuar o nosso dia a dia. Ana, posso falar? Claro. Aí é porque deixou muitos ensinamentos para a gente, né? Que a gente passou por muitas lutas, né? Muitas coisas, né? E aí ela consolava a gente com ensinamentos, sabe? E aí ela falava assim, minha filha, quando tiver acontecendo muita coisa ruim, começa a pensar que Deus vai te mandar coisa muito boa. E aí eu fui acreditando, quando estava ruim assim, eu falava, nossa, eu ficava tão feliz, mano, que Deus vai mandar uma coisa muito boa. E falava assim que depois da tempestade sempre vem a bonança. É Ela isso que eu ia falar, tem o ditado, né? E aí, quando as pessoas começam a falar coisa negativa comigo, eu falei, ó, pensa no lado bom. Deus está preparando algo muito bom, se prepara para receber. Então é assim, esse consolo do ensinamento que minha mãe deixou, isso me consola muito, me prepara para os altos e baixos. É, legal. E tem essa citação também do presidente James Faust, que ele fala assim, que a felicidade não nos é concedida num pacote que só precisa ser aberto e consumido. Então, por exemplo, como se fosse um chips, um salgadinho. A gente, tô com muita vontade de comer isso, comer chocolate. Você abre, comeu, na hora que você come, essa é a felicidade, né? Você conseguiu comprar, você conseguiu pegar e você consumiu, acabou. Só que depois, daqui 3 horinhas, você já vai estar com fome de novo, você já vai querer comer outra coisa. Então, a felicidade, ela não é assim. Ela vem, a gente consegue consumir, consegue ser feliz e acabou, entendeu? A gente tem que procurar a felicidade durante também. Durante a gente está comprando o pacotinho, a gente está pegando, né, não somente no final. As pequenas coisas, né? As pequenas coisas. Fato da vida. E tem também, só mais uma frase que eu gostei muito, que fala assim, que o evangelho, ele não remove a dor. Então, às vezes a gente pensa que ele a gente não vai ter nenhum problema, né? A gente é membro da igreja, vamos todos os domingos, tomamos sacramentos, cumprimos mandamentos, tá? Fazemos tudo direitinho, honramos nossos convênios, mas a gente não vai ter dor. Não. O evangelho, ele não remove a dor, mas ele remove o vazio. Então, ele remove esse vazio dentro da gente de não entender nada, de não saber depois como que vai acontecer, Então, a gente consegue entender, né? Ele tira esse vazio. Então, nós vamos falar agora sobre 5 pilares de uma vida feliz, tá? Então, são 5 sugestões, cinco ideias, né? Conselhos, né? Conselhos, né? Conselhos, exatamente, essa é a palavra certa. Conselhos para uma vida feliz. Aí aqui fala assim, a melhor chance de ser feliz é fazer o que as pessoas felizes fazem. Então, né, em cada tópico, um ou outro, nós vamos ver algumas coisas que pessoas fizeram, né? Alguns exemplos. Citações ou pessoas que foram importantes. Vamos falar um de cada vez. Então, o primeiro pilar é viver o Evangelho de Jesus Cristo. Tem esse versículo que fala: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se perdirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Então, Cristo, ele não disse que ele vai mostrar o caminho, né? Ele fala que ele é o caminho. Então, vou fazer uma pergunta. Quando você já sentiu paz que você não conseguia explicar? Alguém consegue responder? Muchas veces.
Muito. Às vezes, sim, muitas vezes. Olha, eu já passei por uma experiência que, antes da minha mãe morrer, eu era muito desesperada. Eu não tinha medo da minha mãe morrer e eu não consegui ver ela antes dela morrer porque ela estava acamada. Hum, E foi difícil o dia que eu soube que ela morreu, mas acho que Deus tem falado tanto comigo que isso me trouxe paz no meu coração em saber que através de Jesus Cristo chegará um dia que eu posso estar com a minha mãe de novo. Isso me trouxe uma paz interior e eu não consigo explicar essa paz, mas é como se eu sei que ela está viva, entende? Hum, Obrigada por compartilhar. É isso que o Evangelho traz pra gente, essa paz, né? Porque o corpo físico, ele vai, né, não vai estar mais aqui do nosso lado, presente, conversando com a gente, mas logo, logo nós vamos encontrar com eles lá. Então, a gente pensa que só um período, né? Um tempo, mas e eles estão bem. E eles vão estar, Hum, estão como minha mãe falava, que é num lugar melhor. Tá num lugar melhor do que aqui. E eu lembro, assim, eu lembro quando eu me batizei, no domingo. Aí na segunda-feira, eu não sei, eu estava indo para a escola a pé, que eu estudava de manhã, eu senti, assim, uma paz, não sei, assim, comecei a sorrir, dar risada, e aquilo, nossa, agora, acho que agora eu tenho Espírito Santo, né? Eu fico pensando, assim, e aquela alegria não que eu não tinha antes, mas, assim, agora eu tenho certeza, né? Eu sei. Então, essa paz me trouxe, assim, me traz aí, né? Me traz ainda essa alegria de saber que a gente vive o Evangelho e estamos perseverando e aprendendo cada dia. Porque perfeição, só Jesus Cristo, né? E nós estamos buscando, né? Esperamos chegar mais próximo possível dele. O segundo pilar, escolher a felicidade. Aqui, aqui fala que, assim, a felicidade, ela está nas nossas mãos. Mas, assim, pode ter duas pessoas. Imagina que pode ter duas pessoas e ela pode ter o mesmo problema. Só que uma pessoa, ela escolhe crescer e a outra escolhe se revoltar. Então, assim, a gente tem essa escolha. E aqui nessa escolha a gente também pode falar sobre o livre-arbítrio, né? Que foi lá a batalha nos céus, né? No qual a gente conseguiu ganhar, né, o nosso livre-arbítrio. Então, aqui eu coloquei o Abraham Lincoln, que ele fala que a maioria das pessoas é tão feliz quando decide ser em sua mente. Então, ele foi o 16º, não sei se todo mundo lembra, mas ele foi o 16º presidente dos Estados Unidos e o mandato dele foi um mandato mais difícil. Então, ele passou like, por inúmeros... Pode falar? yeah, perdão. Alguém quer falar? Bom, e ele passou por momentos muito difíceis, claro, um presidente passa por momentos mesmo, mas ele passou por momentos de abolição da escravatura, um país estava dividido, teve guerra civil. Então, assim, e mesmo assim, ele escolheu ser feliz, mostrar, e tem essa citação que ele fala que muitas vezes a felicidade está na nossa mente. Então, realmente, você pode estar passando por momentos, por decisões difíceis, mas se você escolhe, coloca na sua mente que você vai ser feliz, que você consegue ser feliz, isso daí te dá mais um ponto para você conseguir realmente ter a felicidade, né? Que é a felicidade verdadeira. É E que um outro você atrai coisas positivas, né, Anira? positivas, exatamente. E também um outro exemplo é Joseph Smith, quando ele estava na cadeia de Liberty, que ele escreveu, né? Ele escreveu essa citação, né? Que fala que a virtude adorne teus pensamentos incessantemente. Então, tua confiança se fortalecerá na presença de Deus. Então, linkando, né? Fazendo um link com a parte da mente, que nem o Abraham Lincoln falou, ele, aqui nessa citação, embora Joseph Smith estava num lugar que não era propício para ter incluído, me dá felicidade uma nenhuma, né? Numa atenção, cadeia. carinho. Por que você está vendo seu telefone, mãe? E
não era propício para ter felicidade nenhuma, mas que ele teve essa revelação falando, né, para que a gente tenha virtudes nos nossos pensamentos. Isso pode, esse versículo pode ser usado para vários conselhos, né, de várias outras coisas também, mas trazendo agora para a aula, a gente ter a virtude, a gente colocar na nossa mente que nós podemos ser felizes e mesmo nas provações. E porque os pensamentos de fé, eles produzem esperança para gente. É a E paz, né, agora Aninha? É a paz que é a produz. paz. É a paz que produz essa alegria que você falou. É uma alegria profunda, é uma paz. A paz te dá, te liberta das coisas más, negativas. Porque muitas vezes a gente pensa que ser feliz, felicidade é você estar sorrindo, sorrindo, dando risada, mas a gente deitar a cabeça no travesseiro e ter essa paz, né, de que, eu, né, eu fiz as coisas da melhor forma que eu pude fazer, né, eu não machuquei ninguém, eu, né, sigo os meus princípios e valores que eu sei que cada um tem. Isso é uma paz, é uma felicidade também, você poder dormir com consciência tranquila, né? E daí eu tava falando que os pensamentos de fé, eles produzem esperança. E agora os pensamentos negativos, eles produzem desespero, né? Que não é, o desespero, ele não é ao contrário da felicidade, né? Então o que a gente precisa buscar é a esperança e pensamentos positivos. O pilar 3, vamos lá. O terceiro pilar é ser bondoso e atencioso. Aqui está escrito: nunca é possível construir nossa felicidade à custa da infelicidade alheia. Isso Aham. nós já sabemos, né? Nós aprendemos muito sobre isso. Em ajudar o próximo, em servir. E se vocês acham que você já viu alguém verdadeiramente feliz sendo cruel, acho que é um pouco difícil, né? Não tem aquele cara do Natal, o Mister. Como é que é? Não O tem aquele personagem no Grinch, Natal? É? Grinch, Mister Grinch, Mister Grinch. É um exemplo, né? verdinho, É um exemplo, Mister não, Grinch. Yeah. Pero así hay muchos mister. o Grinch, exatamente. E Grinch, yeah. tem uma citação da Madre Teresa que ela fala assim: nunca permita que alguém saia de sua presença sem se sentir melhor e mais feliz. Seja a impressão viva da bondade de Deus. Ser bondoso e atencioso é um dos mandamentos, né? Vamos, se podemos dizer isso, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo. Então, a gente tem a educação, né? A bondade não é só educação, ela é uma proteção espiritual também. Então, a gente não tem como a gente, né, ser arrogante, cínico, que nem aqui as palavras do mundo, que é o que o mundo geralmente traz pra gente, né? E o padrão da felicidade é otimismo, bondade, pensamentos positivos. E daí o próximo que nós vamos falar é ao contrário, né, da bondade e O já veneno da esqueci. ira. Uau. Da bondade e do, vou voltar aqui para mim, e ser atencioso é a ira. Então a ira é totalmente ao contrário, né? Então, e o espírito, a gente já sabe que o Espírito Santo, ele não habita no coração ele cheio de amargura, né? Uau. Aqui é forte, é o que está escrito, né? Fala, a ira e a contenda são ferramentas do adversário. Não existe lugar para a raiva numa vida vivida segundo o padrão de felicidade. Então, não tem como a gente colocar que a pessoa vive, ou eu vivo no meu padrão de felicidade. Se eu sou feliz, estou no padrão de felicidade, sendo que eu fico, eu me estouro, eu xingo as pessoas, eu sou arrogante. Não tem como, não bate, não tem como os dois viver juntos, né? Então, a gente Nossa. tem que ter esse cuidado. Porque é normal, é normal. Eu tenho, às vezes, no trânsito, às vezes, não somente no trânsito, mas em casa, às vezes eu perco a paciência. Mas aí isso depende, né, de como a gente vai levar isso. A gente vai levar isso adiante, adiante, todos os dias, ou vai deixar isso
te machucar, machucar uma outra pessoa. Então, é onde a gente tem que, né, se colocar no nosso lugar, falar, não, não, isso não traz felicidade, não está dentro do padrão de felicidade do evangelho, dos meus princípios, dos meus valores, e a gente tentar segurar. E se alguém tiver, né, sentir que isso realmente atrapalha, que isso realmente, né, que você é assim, procurar uma ajuda, né? Uma ajuda pode ser espiritual, né, ou uma ajuda com um profissional mesmo, para que hoje tem terapia, outras coisas para que a gente possa pedir ajuda, né? Porque pedir ajuda também é é espiritual, né? Faz parte do padrão de felicidade. A gente Ah, ajudar e é também uma pedir ajuda. sabedoria, né? Pedir ajuda é uma sabedoria também. Sabedoria, exatamente. Vamos para o próximo pilar. O pilar 4, trabalhar e servir. Uau. Então, o caráter cristão é a integridade de fazer a coisa certa, na hora certa, da maneira certa. Então, também lá para o livro de Mórmon, né, tem esse versículo, eu, né, fiz com que o meu povo fosse industrioso e trabalhasse com as mãos. Então, viver no padrão de felicidade também, a gente também trabalhar faz parte, né? A gente precisa trabalhar, a gente não pode ser ocioso. Ser ocioso, a ociosidade, ela produz tristeza. E serviço, né? Trabalhar ou servir outras pessoas, ajudar outras pessoas, ela produz alegria e também traz bênçãos, né? Que todo mundo quer. Então, a gente também tem que buscar conhecimento pelo estudo e pela fé. Não somente a gente buscar o conhecimento através, né? Hoje em dia nas redes sociais, a gente tem muita, É que muito conteúdo que realmente tem coisas boas e tem coisas que não são tão boas, né? Então a gente saber também diferir, né? O que é bom, o que eu devo assistir, o que eu devo, né, ajudar a trabalhar, ver, né, no meu dia a dia, para poder trazer isso de positividade para mim, né? Para minha vida, para minha felicidade. Alguém quer falar imagina, né, alguma Aninha, coisinha? se eu acho que quando a pessoa trabalha, ela tem a mente ocupada. Mente vazia não é bom. Sem dúvida, Tem um ditado. Mente vazia traz coisas más, né? Traz Porque a coisas. pessoa não tem o que pensar e começa a pensar coisas feias. Então, a melhor coisa para o ser humano é estar ocupado. Então, Estar ocupado. E e além daí de tem uma perguntinha que eu quero fazer. Vamos ver se alguém vai conseguir. A gente consegue. Quando você já se sentiu mais feliz? Descansando ou ajudando alguém? ajudando Acho que descansando, eu sei que muita gente vai falar, porque é muito bom descansar, né? Mas pode ter certeza que ajudando alguém, você vai se sentir muito mais feliz. servir, né? Servir. Certo? E uma curiosidade aqui, todo mundo já serviu na igreja, ou serve, ou já serviu? Sim. Vou contar, posso falar uma experiência rapidinho? Fala, pode. Ó, esses dias recentes, tinha uma pessoa foi trabalhar comigo, mas ela tinha uma outra pessoa pediu um favor para ela cuidar de um escritório, mas ela tá passando mal, ela trabalhou ali e tal, e eu estava muito cansada. E aí, olha o que aconteceu. E eu peguei, falei assim, Senhor, vim lá para no pão particular, eu fiz uma oração, falei, Senhor, estou tão cansada, mas está passando mal, me ajuda que eu vá lá e fazer isso para ela. E aí eu saí assim com aquela fé que eu estaria ajudando essa pessoa. E eu peguei, fui lá, fiz tudo que tinha que fazer, dei o meu melhor. E quando eu cheguei no carro, eu fui pegar o veco para guardar e tudo, eu constatei que meu veco eu tinha esquecido de colocar bag. E, Nossa, e acredita que quando eu abri o veco assim, estava sem a bag, mas o lixo estava lá dentro, eu não sei como. Eu sei que o Senhor abençoe. Gente, é incrível, né? Quando se faz algo assim, mesmo cansada pela outra pessoa,
Senhor, faz milagre, né? E aspirou tão bem, sem a bag. Eu falei, meu pai, eu fui ver o filtro lá, estava tudo tampado, tanta sujeira. Aí isso foi interessante. E eu me senti muito feliz por isso. Porque o Senhor, ele cuida dos detalhes. Mesmo a gente achando que é uma bobeira, né? Alguma coisa. Eu já passei por também experiência assim no trabalho e eu tava atrasada e tava tipo, eu era uma máquina nova de lavar, eu não conseguia mexer e ela não queria abrir. Eu via no celular, já até liguei pro meu esposo, o que que eu faço? Não quer abrir aqui a máquina, eu tenho que ir pro outro trabalho, vai atrasar um outro. Não conseguia. Aí eu fechei meus olhos, pus a mãozinha lá em cima da máquina e fiz uma oração. Na hora que eu terminei a oração, foi em nome de Jesus Cristo, amém. Fez o barulhinho de destravar. Eu não acreditei, tipo, eu falei assim, quê? Eu falei, como assim? Então, assim, naquele momento parecia uma bobeira abrir uma máquina, mas aquilo para mim era importante. Então, o Senhor sabia que era importante. E, assim, pode falar, qualquer pessoa pode falar assim, mas deu coincidência na hora. Não, para mim foi o Senhor, a mão dele na hora da minha oração. Ele abriu para mim. Então, assim, a gente, né, fazer, pedir, orar com o coração e também. Oi? Alguém falou? Confiar que vai dar certo. Confiar que vai dar certo, exatamente. Vamos pro próximo pilar, então. O quinto pilar é rejeitar a transgressão. Iniquidade e felicidade. Eu já falei lá na parte que a gente falou sobre assim, ser bondoso e atencioso. Que a mesma coisa que a iniquidade, ela não anda, ela é diferente, ela não vai andar junto com a felicidade. Embora o mundo de hoje traz pra gente que, né, muitas pessoas são felizes fazendo certas coisas, mas isso não é o padrão, é uma felicidade momentânea. E Deus, o Senhor, ele não proíbe o pecado para controlar a gente, né? Ele proíbe porque destrói a nossa paz, destrói a nossa felicidade. Então, se a gente age na forma contrária da natureza, a gente não está buscando a felicidade, né? Que é que a gente busca, né, diariamente. A gente está indo no sentido contrário. A gente pode pensar, você pode pensar que isso é uma felicidade, mas em algum momento vai cair a sua fichinha, vai cair a ficha e a gente vai falar assim, não era isso não é o que eu tô sentindo, não era correto. Então, a iniquidade e a felicidade não andam junto, tá? Alguém quer comentar alguma coisa? Bom, Fala, Gi. porém, Uhum. porém, né, essa imagem aqui, quem quer comentar? O que que é essa imagem aqui? Vamos Tá lá, todo minha mundo gente. quietinho, tá todo Brincar. mundo quietinho. Vamos lá, Germana. Vamos lá, Esse menina. vaso somos nós, somos nós. Embora a iniquidade ela não anda, né, com a felicidade, mas o Senhor, ele quer que nós, ele torce pela gente, né? E ele quer que nós voltamos para o caminho, né? Se caso esteja na iniquidade, ou se a gente se arrependeu de qualquer um pecado que todos os dias nós pecadores cometemos, né? Seja por pensamento, por coisas bobas, por fofoquinha, não importa. Mas ele torce para que a gente, né? Esse vaso quebrado, ele que somos nós, ele junte, né? A gente volte para o nosso lugar, volte para o nosso caminho. Então, mesmo que a gente falha, que é normal, a gente pode recomeçar. Então, a gente não sempre tem que estar nessa busca. Então, a nossa vida aqui na Terra não é sempre em busca da felicidade, em busca, em busca, em busca. Então, é igual aquele gráfico que a gente tem alegria, aonde a gente sente a felicidade, alguns momentos ela cai, mas o Senhor nos ajuda a encontrar de novo a alegria e a felicidade. E assim nós vamos vivendo, sendo bondoso, atencioso, se esforçando, né, trabalhando e, e tentando
estar no caminho reto, que às vezes a gente dá uma desviada, mas sempre a gente tem o conhecimento desse caminho e a gente não muda o percurso e a natureza. A gente pode até soltar um pouquinho, mas a gente, né, quebrar o vaso, mas ele ajuda a gente a voltar no caminho. Então, e a expiação de Jesus Cristo, ela não é apenas para perdoar os nossos pecados, né? Perdoou, eu fui, né, expiação, fui perdoada e agora eu posso ter arrependimento e usar ele, né, todos os dias. Sim, mas ela não é apenas para perdoar, né? Ela é também para trazer alegria para gente. Às E vezes alguém é, desculpa, Ana, às vezes é pode, necessário que o vaso seja quebrado para ser refeito, né? Então, às vezes, Deus permite que as coisas, que as nossas escolhas nos leve a lugares difíceis, né? No qual a gente sai em pedaços, para que Deus possa fazer um vaso novo, porque é como dizer assim, eu te avisei, né? Mas já que tu foi, filho, eu continuo te amando. Vem aqui que eu vou te ajeitar. É isso. Legal. e vou, obrigada. Alguém mais quer compartilhar alguma coisinha? Bom, e voltando lá olhando aqui no grupo, né, do WhatsApp eu fiz uma pergunta assim: o que mais te trouxe? Não, peraí, desculpa, a primeira. O que mais te faria feliz agora, nesse momento? Então, assim, 3 pessoas colocaram ter paz interior, né? Eu colocaria ter mais dinheiro, né, agora. Mas agora, o que mais te trouxe alegria profunda na vida? Então, assim, uma pessoa colocou ajudar alguém, outra servir na igreja. Ah, isso eu não. O que mais te trouxe alegria? Eu colocaria cumprir mandamentos difíceis. Eu colocaria que eu ficaria muito feliz se Deus falasse para mim que eu já cumpri todas as coisas que eu vim cumprir aqui na Terra. E a outra Uma- coisa de saber que o meu lugar está reservado lá. Essas seriam as duas coisas. Obrigada por compartilhar. Sim, legal. Mas aí, daí agora, se eu fizer comparar, é claro que as minhas opções te levaram a responder o que tinha aqui, né? Mas assim, o que te faria, se a gente perceber, o que faria feliz hoje, agora, não é a mesma coisa que já trouxe alegria pra gente. Então, muitas vezes o que me traz alegria agora, nesse momento, por exemplo, que nem eu falei, ter um pouquinho mais de dinheirinho para fazer alguma coisinha, tudo, mas o que realmente já me trouxe alegria profunda são, geralmente, são as coisas que do Senhor, que é ajudar alguém, né, cumprir mandamentos difíceis, superar uma dificuldade, poder sentir o Espírito Santo, né? Então, para concluir a minha aula, eu queria falar que a felicidade verdadeira não vem de uma vida perfeita, ela vem de uma vida com Cristo. E que nós possamos viver o Evangelho, que a gente possa viver segundo o padrão de felicidade e a gente esperar as bênçãos. E é essa a minha aula que eu deixo no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Obrigada, Aninha. Eu respondi ter paz interior, porque no mundo que a gente está hoje em dia é difícil, né? Então eu sempre falo, né? Eu prefiro ter paz do que ter razão, porque o Senhor ele sabe, né? O Senhor ele conhece o coração de cada um. E como nós temos sabedoria, porque nós temos o Evangelho em nossas vidas, né? A gente tem que pensar o seguinte, né? Quem vai julgar é o Senhor, né? Não importa quem tem a razão, né? A gente tem que ter sabedoria. E o Senhor, ele conhece o coração de cada um, né? E o mundo, ele está muito controverso. O que Ah, está certo é errado, o que é errado é certo. Então, eu prefiro ter paz e deixar com o Senhor, né? O Senhor, essa ele é sabe de tudo. exatamente. Para ser mais feliz. Não é isso? É Obrigada, isso. Aninha, por sua classe, que estava muito boa. Eu sei que todos nós aqui desfrutamos da classe. Agradecemos também à Luna por seu minuto de sabedoria, que nos mostrou sobre a arte da culinária, né, dos melhores chefs do mundo. E tudo isso nos ensina no nosso grupo, né? Nos faz aprender muito.
né? E saímos edificadas em todos os aspectos. Obrigada, gente. Muito